Olá pessoal, eu sou o Anderson e esse é mais um vídeo do canal Reforçando Positivamente. Hoje nós vamos falar sobre a diferença entre reforço positivo, reforço negativo e falar sobre condicionamento operante, que está totalmente ligado a estes dois temas. Para isso nós vamos utilizar o livro Princípios Básicos de Análise do Comportamento, capítulos 3 e 4, que vão falar sobre reforço positivo e negativo. Tá? Então vamos entender o que é o comportamento operante antes da gente chegar no positivo e negativo. O comportamento operante é o comportamento que produz consequências, ou seja, produz modificações no ambiente. E este comportamento é afetado por essas consequências. É aquilo que eu digo: todo comportamento tem consequências que farão com que eu volte a fazer aquilo ou não, de acordo com as consequências. Um exemplo: vou pelo caminho A e as consequências de ir por esse caminho vão fazer com que eu continue a andar por esse caminho ou que eu modifique a minha rota, modifique o meu caminho. Tudo vai depender das consequências, certo? O comportamento operante ele é simbolizado, vamos dizer assim, dessa forma: uma resposta emitida pelo organismo produz uma alteração no ambiente, ou seja, uma resposta produz consequências. Por exemplo, o seu comportamento de pedir sal, o saleiro, numa mesa de jantar, imagine o seguinte: você pediu então o saleiro, a pessoa foi lá, o que ela fez? Ela te deu o saleiro. O que você, vamos dizer assim, entendeu disso? Em situações parecidas, é só pedir o saleiro para essa pessoa de novo, ou pedir algo do tipo, que essa pessoa vai me passar o saleiro. Agora imagine uma outra situação. Aliás, a situação é a mesma, mas com outra pessoa. Você pede o saleiro para uma outra pessoa, essa outra pessoa ela não te dá o bendito do saleiro. Você pede de novo, ela não deu, pede de novo, ela não deu, pede de novo, e ela não deu o saleiro. O que você vai compreender disso? Para essa pessoa não adianta pedir porque ela não vai me dar o bendito do saleiro. Ou seja, o comportamento, a resposta de pedir o saleiro para a primeira pessoa teve uma consequência de receber o saleiro. A resposta de pedir o saleiro para a segunda pessoa teve uma consequência que foi não receber o saleiro, certo? Ou seja, o mesmo comportamento teve consequências diferentes. Vamos ver mais um exemplo. Acho que é importante dar bastante exemplos para deixar bem claro. Imagine que o filho vai e pede dinheiro para o pai dele. E esse pai não dá o dinheiro que o filho pediu. Agora, esse mesmo filho vai e pede dinheiro para a mãe dele. E ele recebe o dinheiro. O que vai acontecer aí? Vamos interpretar isso então. Quero dinheiro. Minha resposta: pedir dinheiro para o pai. Qual que foi a consequência de pedir dinheiro para o pai? Não vou te dar o dinheiro. Não receber o dinheiro. Ok, pediu para a mãe. Qual que é a consequência de pedir dinheiro para a mãe? Receber o dinheiro. Então, em situações parecidas, essa criança vai pensar: é melhor pedir para a mãe do que pedir para o pai. Aumenta a probabilidade dela não pedir dinheiro para o pai e pedir dinheiro para a mãe, certo? Então, na nossa rotina, as consequências elas ocorrem de forma muito natural e a gente acaba não percebendo. A gente só continua tendo uma infinidade de atitudes porque a gente tem determinadas consequências, né? Tem atitudes que a gente abandona por causa das consequências também. Ou porque, em função de uma consequência produzida, essa consequência deixou de ocorrer.
Então eu tinha um comportamento, esse comportamento tinha uma consequência. Agora eu tenho esse comportamento, mas essa consequência não me ocorre mais. Então eu vou abandonar este comportamento. Isso tem um nome que chama extinção operante, mas não cabe nesse vídeo agora falar sobre extinção. Eu vou ter um outro vídeo para falar só sobre isso, tá? Então as consequências dos nossos comportamentos, elas não têm influência somente em comportamentos adequados ou socialmente aceitos. Elas também mantêm ou reduzem a frequência de comportamentos inadequados ou desejados. E também podem aumentar a frequência de comportamentos adequados ou, aliás, inadequados ou indesejados. Quer ver um exemplo? Comportamento de dirigir em alta velocidade. Qual que é a consequência, muitas das vezes, né? Admiração dos amigos. Nossa, olha que da hora. Taca-lhe pau nesse carrinho, Marcos! Quer dizer, dirigir em alta velocidade é um comportamento. Qual é a consequência? Conseguir a admiração dos amigos. Outro exemplo, fazer bagunça em sala de aula. Qual que é a consequência? Conseguir a atenção do professor. Óbvio que eu estou usando exemplos, tá, pessoal? Essas situações tem muitos outros fatores que influenciam, mas assim, é só um exemplo para entender melhor. Então, fazer bagunça em sala de aula. Qual a consequência? Conseguir a atenção do professor. Outro exemplo, fazer birra. A criança quer um brinquedo, a mãe não dá. O que ela faz? Ela faz birra. Sim! Grita, ela chora. Qual é a consequência disso? Conseguir um brinquedo. Outro exemplo, a mãe vai tirar a criança da banheira. A criança está lá tomando seu banho, a mãe fala, bom, está na hora de tirar, vou retirar meu filho da banheira. O que essa criança faz? Ela chora, ela grita, dizendo que quer ficar mais 5 minutos da banheira. O que a mãe faz? A mãe vai lá e deixa a criança ficar na banheira. Muito bem. Qual é a consequência de chorar e de gritar? Ficar mais tempo na banheira e conseguir aquilo que ela queria. Ou seja, conseguir ficar na banheira, então, por mais tempo, é uma consequência que controla o comportamento de fazer birra da criança. Ah, mas então, o que tem que fazer, né? O autor tem duas sugestões aí. Primeiro, não atender quando a criança pede de forma inadequada. Por quê? Porque se você atende quando ela pede de forma inadequada, ela tende a pedir novamente de forma inadequada, porque é uma consequência desse comportamento, de pedir de forma errada. E a letra B, né, a continuação aí das dicas, na medida do possível, atender quando ela pedir educadamente. Por quê? Se ela pede de forma inadequada e ela recebe aquilo que ela está querendo, aumenta a probabilidade dela pedir novamente fazendo birra. E se você atende quando ela pede de forma educada, como sugere a letra B, você aumenta a probabilidade dela pedir novamente de forma inadequada em vez de pedir de forma inadequada, né? Então nós percebemos que nesse caso que algumas crianças são birrentas não porque ela tem uma natureza ruim ou porque elas são chatinhas, elas agem assim porque funciona, porque birra produz consequência que aumenta a probabilidade desse comportamento ocorrer. Ou seja, porque tem consequências na qual muitas das vezes essa birra é atendida pelos pais. Então agora falando especificamente de reforço positivo. O que é o reforço positivo? É um tipo de consequência do comportamento que aumenta a probabilidade desse comportamento voltar a ocorrer. Então é aquilo que eu falei da birra. Cada vez que a criança faz birra, que é um comportamento, e seus pais atendem, consequência do comportamento, esses pais aumentam a chance, a probabilidade de que na próxima vez que a criança queira algo, ela se comporte da mesma forma. Então a gente diz que esse evento recebeu o que está pedindo
é um reforço para o comportamento de fazer birra. Tá, e reforço negativo então, o que que é? Ah, reforço positivo é algo bom e negativo é algo ruim. Não é verdade. Vamos dar um exemplo de reforço negativo. Tô com dor de cabeça, tomo um analgésico. Muito bem. Por que isso é um reforçamento negativo? É um reforço negativo. É reforço porque aumentou a probabilidade de eu tomar remédio novamente quando eu tenho dor de cabeça. E é negativo por quê? Porque eu retirei um estímulo do ambiente. Que estímulo foi esse no caso? A dor de cabeça. Ou seja, tenho dor de cabeça, qual é meu comportamento? Tomar remédio. Qual é a consequência disso? Dor de cabeça, não tem mais. Ou seja, você retirou o estímulo, retirou a dor de cabeça do seu ambiente. Outros exemplos. Colocar óculos de sol para reduzir a luminosidade nos seus olhos. A luminosidade é um estímulo reforçador negativo que some quando eu coloco o óculos. Ou seja, a relação entre colocar o óculos e retirar o excesso de luz dos meus olhos é chamada de reforçamento negativo, de reforço negativo. Outro exemplo. A namorada vai e briga com o namorado porque ele fumou. O que ele faz? Na próxima vez, para evitar essa briga, ele vai e chupa uma bala. Por quê? Porque aí ela não percebe que ele fumou. A briga, nesse caso, é um estímulo reforçador negativo que é evitado pela resposta de chupar bala. Ou seja, sem chupar bala, tem briga. Se eu chupar bala, sumiu a briga. Novamente, a gente tem então uma contingência de reforço negativo, em que a resposta de chupar bala é reforçada por evitar a apresentação da briga, que é um estímulo reforçador negativo. Ou seja, aumentou a probabilidade de ele chupar bala em situações parecidas. Por quê? Porque ele vai evitar a briga com a namorada dele. Certo? É importante, então, entender essa diferença entre reforço positivo e negativo. Porque reforço positivo é quando você pensa na matemática, adicionar e subtrair. No reforço positivo, você acrescenta, você adiciona um estímulo no seu ambiente. Por exemplo, você adicionou ali o brinquedo quando a criança fez birra, ou seja, teve um estímulo apresentado no ambiente da criança. E reforço negativo é a retirada de um estímulo do ambiente. Ou seja, você subtrai, como eu disse, pense na matemática, você retira um estímulo do ambiente. Como eu disse no exemplo da dor de cabeça, você retirou a dor de cabeça. No caso da criança, você acrescentou um brinquedo, que é o positivo. Então, positivo, adiciono, acrescento um estímulo no ambiente. Negativo, eu retiro, eu subtraio um estímulo do ambiente. É importante entender que nos dois casos, reforço positivo e negativo, os comportamentos têm a frequência aumentada ou mantida. Então não vem me dizer que negativo reduz o comportamento e positivo aumenta. Não é isso. Nos dois casos, você tem o aumento ou, pelo menos, você mantém a frequência de um comportamento. Em ambos, tem essa probabilidade do comportamento ocorrer de novo. A redução do comportamento vai ser, por exemplo, a extinção, que nós vamos usar em um outro vídeo para explicar sobre isso, como eu já falei. Então, não vamos confundir positivo com bom e negativo com ruim também. Tem gente que confunde das mais diversas formas. Positivo com bom, negativo com ruim, negativo com redução de comportamento. Não é verdade. Tá? Espero que vocês tenham entendido esse vídeo. Espero que seja útil para quem está estudando sobre o assunto. Opinem, comentem, mandem suas dúvidas, sugestões. Reforcem o canal, ou seja, reforcem o meu comportamento de postar vídeos, dando um curtir nesse vídeo e se inscrevendo no meu canal.
Obrigado por ter assistido o vídeo, espero que seja útil e até mais.